aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem? Aqui é a professora Ana de Química e hoje nós vamos fazer ali um resuminho sobre a distribuição eletrônica de cátions. Então, olha só, nós temos que os cátions, eles são os íons de átomos que perderam elétrons, doaram esses elétrons, ou seja, eles ficaram com mais carga positiva. Então, mais carga de prótons em relação à carga de elétrons. Então, quando eu falo ali de um átomo neutro, né, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 5 prótons, eu consigo fazer 5 elétrons. Mas aí, se eu dou um elétron, agora eu vou ficar com 5 prótons, 5 cargas positivas e 4 elétrons, né, 4 cargas negativas. Então, eu fico com uma carga positiva a mais. Por isso, os cátions, eles ficam positivos, tá? Então, olhando aqui o sódio, eu tenho, né, 23 aqui em cima, continua sendo a massa atômica, tá? Letra A. E aqui embaixo, 11, né? Continua sendo o número atômico representado pela letra Z. Então, eu tenho o símbolo aqui do sódio, que é o Na. E esse mais aqui em cima, ele está mostrando que ele está doando, perdendo um elétron. Então, quando eu vou olhar agora as informações em prótons, número atômico, número de elétrons, vai ficar assim. Número atômico era 11. Número de prótons continua sendo 11, então ainda é igual ao número atômico, mas o número de elétrons, eu tinha no átomo neutro 11, perdão, tinha 11. Aí ele perdeu um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons, certo? Então, nós temos que o cátion ele fica carregado positivamente e o seu número de elétrons, agora, ele pode ser calculado, né? Você pode pensar assim, quantidade de prótons menos a quantidade de elétrons que foram doados, tá? Para fazer a distribuição deles, nós precisamos cuidar. Por quê? Primeiro, você vai fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro. Então, o sódio aqui, o átomo neutro, né? Número de prótons, aqui 11, igual ao número de elétrons, vai ser 11 também. Então, fazendo a distribuição em ordem crescente de energia, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E ele está perdendo um elétron. Esse elétron ele vai ser retirado da camada de valência. Eu tenho 3 camadas aqui, né? Camada K, L e M. Esse elétron vai sair da camada M, da terceira camada. Então, aqui é a camada de valência, ele perde esse elétron e a nova distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6, beleza? Olhando aqui o ferro 3+, ferro mais 3, né? Ele perdeu 3 elétrons. Primeiro, faz a distribuição eletrônica do átomo neutro. Número de prótons é igual ao número de elétrons, 26. Fazendo a distribuição eletrônica, olha só, eu tenho uma camada com 2 elétrons, camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons, que é a segunda camada. Eu vou para a terceira camada, que vai ter aqui, ó, 6, 8, 14. E a quarta camada é aqui, camada 4, com 2 elétrons. Então, não é o último na minha distribuição eletrônica, mas eu tenho 4 camadas, né? Então, agora, o elétron precisa sair primeiro da camada de valência. Perdeu 2, falta perder mais 1, né? Então, agora eu vou tirar, né, esse elétron do subnível mais energético da camada anterior. Então, vai sair um elétron aqui, né? Ao invés de ficar 3d6, agora vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Porque a gente não vai fazer direto, né? Ah, era 26, dou 3 elétrons, vai ficar com 23. Faça a distribuição para 23 elétrons. Você ia chegar aqui, ó, ao invés de terminar em 3d6, ia terminar em 3d3. E não é o que a gente achou aqui embaixo para a nova distribuição eletrônica, certo? Então, primeiro, sempre retirar da camada de valência, tá? E depois, se necessário, você retira os elétrons do subnível mais energético da camada anterior, fechou? Então é isso, espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!